Desenhos animados. Eles fazem parte da infância de milhões, trazendo diversão, lições de vida e às vezes, até um pouco de polêmica. Mas o que acontece quando essas animações ultrapassam barreiras culturais, chocam tradições ou desafiam normas locais? A resposta: banimentos. Sim, até os desenhos mais inocentes podem ser censurados por motivos que vão de segurança pública a diferenças culturais e políticas. Hoje, vamos explorar os casos mais curiosos e polêmicos de desenhos banidos ao redor do mundo. Peppa Pig na Austrália. Nosso primeiro caso vem diretamente da Austrália, onde um episódio de Peppa Pig causou uma grande polêmica. O motivo? O desenho, famoso por suas histórias fofas, exibiu um episódio em que Peppa e seus amigos aprendem a não ter medo de aranhas, retratando-as como criaturas amigáveis e inofensivas. Embora a mensagem pareça inofensiva em muitos lugares, na Austrália, a realidade é bem diferente. O país é lar de algumas das aranhas mais perigosas do mundo, como a aranha de teia de funil e a viúva negra. Ensinar crianças a não temerem aranhas poderia colocá-las em sérios riscos de vida. A repercussão foi tão grande que o episódio foi imediatamente retirado das esportivas e até mesmo das plataformas de streaming no país. Afinal, ensinar segurança para crianças, especialmente em um ambiente com tantas espécies específicas, é uma prioridade nacional. Quem diria que uma história tão simples geraria tanta controvérsia? Pokémon no Oriente Médio. Quem não ama Pokémon? Uma franquia que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo também enfrentou desafios em alguns países do Oriente Médio. Mas você sabia que ela chegou a ser banida em certas regiões? O motivo? Alegações de que alguns conteúdos do jogo e da série animada promovem mensagens conflitantes com os valores locais. Nos anos 2000, surgiram relatos de que os símbolos presentes em algumas cartas de Pokémon tinham conexões com mensagens subliminares, como referências ocultas a ideologias proibidas na cultura islâmica ou conceitos considerados ofensivos. Além disso, algumas cartas foram acusadas de ter semelhanças com símbolos religiosos específicos, causando grande controvérsia. A polêmica foi tão grande que levou à decisão de proibir episódios do anime, jogos e até mesmo dos brinquedos em diversos países do Oriente Médio. Essa decisão foi reforçada por interpretações de que Pokémon incentivava jogos de azar, algo também condenado pelas tradições locais. Embora a decisão tenha enfrentado resistência inicial, anos depois, alguns países reavaliaram essas decisões, e Pokémon voltou a ser permitido em formatos mais controlados. Ursinho Poa na China. Nem mesmo o adorável Ursinho Poa escapou de polêmicas. Na China, o personagem enfrentou restrições inesperadas. Tudo começou quando memes começaram a circular na internet, comparando o líder do país, Xi Jinping, ao famoso urso de mel. Apesar do tom humorístico, as comparações não agradaram o governo. O resultado? O Ursinho Poa se tornou uma espécie de tabu na China. Livros, brinquedos e até filmes como Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível foram banidos no país. Além disso, referências ao personagem passaram a ser removidas de redes sociais e sites locais. O caso foi tão longe que o Ursinho Poa acabou se tornando um símbolo de protesto em algumas situações. Mas, na China, qualquer menção ao personagem é tratada com seriedade, mostrando como até mesmo uma animação infantil pode se tornar parte de um debate político. Tom e Jerry, em vários países. O eterno duelo entre Tom e Jerry sempre garantiu boas risadas, mas nem todas as cenas desse clássico animado passaram despercebidas pelas autoridades de alguns países. Em lugares como a Índia e o Reino Unido, vários episódios foram banidos ou editados por apresentarem conteúdos considerados inadequados para crianças. Entre as principais críticas estavam as cenas que normalizavam comportamentos como fumar, consumir bebidas alcoólicas e até mesmo práticas perigosas, como o uso de armas e explosivos.
Embora esses elementos fossem comuns no contexto humorístico da época, eles passaram a ser vistos como mensagens problemáticas para o público infantil. Ao longo dos anos, algumas emissoras decidiram editar as cenas mais polêmicas, enquanto outras simplesmente retiraram os episódios inteiros de circulação. E assim, Tom e Jerry, apesar de serem ícones da animação, também se tornaram alvos de debate sobre o impacto da mídia na formação das crianças. Os Simpsons, no Brasil. Até os Simpsons não escaparam de controvérsias quando o assunto é retratar culturas de forma caricata. No episódio intitulado Culpa da Lisa, a família Simpson faz uma viagem ao Brasil. Mas o que era para ser uma aventura divertida acabou gerando polêmica aqui no país. O episódio mostra o Rio de Janeiro repleto de estereótipos, crianças que trabalham como guias turísticos, ruas cheias de criminalidade, e até Bart sendo sequestrado por uma quadrilha. Além disso, o retrato dos brasileiros e da cidade foi considerado ofensivo, mostrando um Rio de Janeiro muito distante da realidade. A repercussão foi tão grande que o governo brasileiro, por meio da Embratur, chegou a emitir uma nota oficial condenando o episódio, alegando que ele prejudicava a imagem do Brasil no exterior. O episódio foi alvo de tantas críticas que acabou sendo temporariamente retirado de algumas plataformas e emissoras. Os produtores do desenho responderam às críticas dizendo que o humor de Simpsons sempre se baseia em exageros e paródias, mas, para muitos brasileiros, a forma como o país foi retratado passou dos limites. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir.